Nós vamos abrir as Escrituras para a exposição do texto na primeira carta de João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, no capítulo 3. Nós não vamos ler toda a sessão, eu vou falar sobre essa sessão na sua quase totalidade, mas nós vamos ler apenas uma pequena sessão desse capítulo, mas vamos elaborar nela um pouco mais. Nós vamos ler do primeiro verso do 1 João 3 até o versículo 6, particularmente. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos à presença de Deus em oração, antes de darmos início à exposição da palavra, irmãos. Senhor, nós te exaltamos mais uma vez pelo privilégio de podermos te adorar e agora, nesse culto que prestamos a Ti, ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz por meio da pregação do Evangelho. Fala conosco pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, trata com o nosso coração e transforma a nossa vida. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém. A doutrina da adoção, irmãos, ela é postulada na nossa confissão de fé no capítulo 12. E você vai olhar, estudar um pouco dessa doutrina da adoção, você vai encontrar esse tópico em muitas confissões, muitos textos que você pode conhecer e já leu da antiguidade. Mas nenhum texto, nenhuma confissão é tão clara e tão direta quanto a Confissão de Fé de Westminster no que diz respeito à doutrina da adoção. E é importante lembrar que ela está exatamente após a doutrina da justificação pela fé. Justificação, adoção, e aí vem santificação e todas as outras doutrinas na confissão, na sequência. E por que é tão importante? Porque ali a nossa confissão vai descrever que nós que fomos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos adotados na família de Deus e, consequentemente, sendo adotados na família de Deus, todos os benefícios dessa filiação com Deus nos são garantidos. E nós, até mesmo o nosso status como filhos, nós temos acesso ao Pai. Como filhos, nós podemos orar, falar com Ele. Direito e privilégio que não tínhamos anteriormente, somente como filhos. E é importante até que a doutrina da oração em particular, ela está linkada à doutrina da adoção. É por isso que Jesus, quando Ele instrui os seus discípulos como orar, Ele diz, vocês vão falar assim, Pai nosso que está no céu. A primeira palavra é chamar Deus de Pai, é chamá-lo de Pai. Isso só é possível por causa da mudança do status, dessa mudança que houve no nosso relacionamento com Deus. E por que a confissão coloca justificação, adoção, santificação nessa sequência? E aí eu quero aproveitar esse gancho, por assim dizer, e mostrar que porque, irmãos, é uma mudança profunda demais. Nós não tivemos apenas nosso pecado perdoado, não apenas fomos perdoados, nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos
contados entre no número dos filhos de Deus, daqueles que são herdeiros e co-herdeiros. É por isso que João, na primeira carta, no capítulo 3, ele começa assim: vede, pois, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Veja essa expressão, a ponto. É como, irmãos, não é meramente, veja, os teus problemas sanaram, tudo bem, não quero mais relacionamento com você, mas você está livre, pode viver sua vida. Não foi isso. Nós fomos trazidos para dentro da família de Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E o que isso nos ajuda a entender? Justificação é um tribunal, adoção é uma família. Não tem muita relação direta, não é? Então, mas preste atenção que foi mais ou menos que aconteceu e como que está descrito aqui no texto. Imagina o seguinte, que Deus o Pai, o Deus triuno, não é? Ele está julgando a igreja e os seus eleitos como pecadores. E aí, o que é que ele vai fazer nesse tribunal? Preste bem atenção nisso. Nesse tribunal, nós seremos justificados. Nós íamos ser condenados pela nossa culpa. Então Jesus Cristo se apresenta e diz: olha, a roupa deles está suja. Eu vou tirar minha roupa limpa e vou dar a eles e vou vestir a roupa deles. Então eu vou fazer uma troca aqui. O Senhor vai nos justificar. Nós vamos ser transformados. Como? Agora não haverá mais condenação sobre nós. Os nossos pecados foram perdoados. Tá bem, é um tribunal. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, nós que estamos em Cristo Jesus, já não há mais condenação para nós. Já não há mais condenação para quem está em Cristo. Isto é, nós estamos livres de condenação. O que significa dizer, irmãos, que a lei de Deus, ela não pode mais me condenar, nem pode me salvar, porque Cristo Jesus cumpriu toda a lei e levou a maldição no meu lugar. E o que agora eu tenho, irmãos? Eu tenho uma relação com a lei de gratidão a Deus. Eu me submeto à lei de Deus como um filho grato por tudo que Ele fez por mim. E aí eu tenho outro elemento interessante. É que agora parece que terminou o tribunal, e aí os que estavam sendo julgados, foram inocentados, vão embora. Vão para onde? Junto do trono, junto do tribunal, tem uma casa. É como se, imagina essa figura, o juiz tirasse a sua roupa de juiz, colocasse numa cadeira, entrasse pela porta, colocasse o seu chinelo de casa, e você que foi justificado batia na porta, e ele abria, e ele lhe recebia como um filho na sua casa. Veja que grande amor Deus nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. O que João vai mostrar aqui no Evangelho, ele chega a dizer assim: ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Só que o que João passa a descrever aqui agora, irmãos, é que essa obra da adoção, que nós somos e nós pertencemos agora à família de Deus, e que temos acesso ao trono da graça, que nós temos um novo nome. E é só um ponto importante antes de continuarmos o texto, é que alguns comentaristas chegam a dizer que há uma diferença clara entre redenção ou regeneração e adoção. A regeneração, ela muda a minha natureza, e a adoção, ela muda o meu nome. Quando você é adotado, você não tem o mesmo sangue.
mas você tem um nome da família, e você vai herdar aquilo que os pais têm. Foi exatamente isso. Ele não apenas mudou a nossa natureza, ele mudou o nosso nome. Tanto é que Apocalipse chega a dizer, João em Apocalipse vai dizer que foi colocado numa coroa, uma pedra branca com um nome que só aquele que o recebe conhece. Agora nós somos chamados pelo nome como filhos de Deus. Pelo nome como filhos de Deus. Mas o que é que isso tem de responsabilidade para nós? É o que João vai começar a nos ensinar e ao mesmo tempo nos dar esperança nessa jornada. E aí aquilo que nós conhecemos bem, nós já e ainda não somos filhos de Deus na totalidade. Nós já somos, mas ainda não somos. Veja que João usa esse tipo de trocadilho aqui. Ele veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos, isto é, de fato nós já somos filhos de Deus. Agora, veja o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja, nós já somos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que é que nós vamos ser, irmãos? Nós vamos ser aquilo que somos. Nós seremos transformados. E não imagine você que por você ser filho de Deus, você vai produzir frutos do maligno. Você sendo filho de Deus, você vai produzir frutos do Espírito. É por isso que na sequência ele vai dizer, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a lógica é, agora você nasceu de novo. Você pertence a Ele. Você é filho dEle. E ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas entre essa verdade e essa outra do que nós ainda seremos, não existe contradição. Nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Porque como filhos, nós vamos ser transformados à imagem dele. É isso que o Pai vai fazer conosco, nós vamos parecer com ele. O Filho vai nos fazer parecer com ele. Só que antes dos privilégios, vem algum tipo de sofrimento. No final do verso 1 ele diz assim, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Como filho, você não pode esperar que o mundo te conheça quando o mundo não conhece o teu Pai, quando não conhece o teu Deus. É por essa razão que o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece não é porque você veste uma roupa muito diferente, não. É porque o que você busca fazer é agradar ao seu Pai, é viver de acordo com a vontade dele, não a sua própria. Como um filho você aprende com Cristo, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. O desejo do filho é sempre agradar o Pai. É sempre agradar o Pai. Eu lembro da minha juventude, da minha infância, uma característica muito interessante do meu pai, graças a Deus é vivo ainda, minha mãe está aqui comigo, dando alegria. Meu pai está no Pará, tá cuidando das coisas da família, não é? E eu lembro da minha infância, eu lembro muito bem que meu pai, ele não permitia, assim, meu pai não usava bermuda jeans, era bermuda social, não é? Homem não pode andar se não for de cinto. Se você andar uma calça sem cinto, isso não é coisa de gente séria. Era bem interessante. E aí eu lembro que a gente achava aquilo estranho, mas logo a gente queria comprar roupa igual a dele. Eu queria ter uma bermuda social, 10, 12 anos eu queria uma bermuda social para andar por causa dele.
Você começa a querer imitá-lo, você começa a querer agradá-lo. É natural o processo. É assim que funciona a nossa caminhada. Mas antes disso, vem o reconhecimento. Se você é filho, o mundo não vai te conhecer como não conhece o Pai. Mas vem agora aqui a promessa. Falarei um pouco sobre, irmãos, falarei um pouco agora sobre o sofrimento na sequência do texto. Eu vou suspender esse conceito de sofrimento, falarei um pouco dele um pouco mais na frente. Mas veja agora, no verso 2, irmãos, o que é que nós seremos. Preste atenção. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui irmãos, nós seremos semelhantes a Ele. Que coisa interessante. Nós vamos parecer com Ele. O problema é como as pessoas entendem isso. Então, muita gente acha que nós vamos ser deuses. Então, nós vamos ter poderes divinos, que nós vamos dar ordem, Lembre-se que isso é glorioso ouvir isso aqui, que esse é o intento de Deus desde o princípio. E Satanás perverteu isso. Lembra que ele disse à mulher: se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Mas ele queria que a Eva e o próprio Adão se tornassem iguais a Deus. Sabe como? Na autonomia. Sendo autônomos, só Deus é autônomo. Deus não depende da lei. Por quê, irmãos? Porque Deus não peca. Paulo vai dizer numa de suas cartas: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo. E qual é a característica minha? Se eu vou seguir a Cristo, o que é que eu tenho que fazer? Negar a mim mesmo. O caminho é exatamente o oposto. Eu preciso negar a mim mesmo para seguir ao Senhor. E o Senhor, irmãos, como diz o texto, Deus não precisa negar a si mesmo, porque Ele é santo e tudo o que Ele faz é santo. E o que vai acontecer na prática é que o que Ele propõe, e que muita gente vai propor na interpretação desse texto, é que nós vamos ser Deus, nós vamos ter autonomia, autoridade, poder. Nós vamos falar e as coisas vão acontecer. Então o que está em jogo aqui é o verbo ser. Nós seremos semelhantes porque vamos vê-lo como Ele é. Então nós somos e nós vamos nos tornar. E é o verbo ser e vir a ser, não é? Eu sou e eu vou me tornar. E o que é que significa? Significa, eu preciso primeiramente entender o que Deus é, para saber o que é que eu vou ser transformado. E João, ele me ajuda a entender claramente. Ele não me deixa à deriva, não. Para que as minhas imaginações aqui falem o que quiser. Não. É só você olhar o verso 3. A si mesmo se purifica todo que tem esta esperança, assim como Ele é. O que Deus é, irmãos? Deus é puro. Agora veja o verso 7 do capítulo 3 ainda. O que Deus é? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é. Ele é justo. Percebe que João, ele vai dar umas marteladas. O que Ele é? Ele é justo, Ele é puro. Mas ele diz ainda no capítulo 4. Ele argumenta no 3, mas ele conclui no 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós seremos semelhantes a Ele. Ele é puro. Ele é justo. Deus é amor. Nós vamos ser transformados à imagem dele. O que essa relação com Deus vai nos fazer é nos transformar à imagem do Senhor. Nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos conhecê-lo face a face. E todos nós que temos essa esperança, irmãos, é impressionante. Aquele dia em que Jesus estava sendo assunto aos céus,
ali em Atos, quando os homens olhavam para Cristo, o anjo disse: por que vocês estão olhando dessa forma? Assim como ele foi, ele voltará. Essa é a certeza que impregna toda a igreja. O Senhor voltará. O Senhor voltará. E quando isso acontecer, nós seremos transformados à imagem e semelhança dele. Ele é puro, ele é justo, ele é amor. Agora, o que isso vai produzir em nós, irmãos? Aí vem os aspectos do que essa adoção requer. Perceba, a adoção, ela requer que o único Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é santo e verdadeiro, nos adote na família dele. Perceba, Deus só tem um filho legítimo, um filho por natureza, não legítimo, por natureza. O nome dele é Cristo. Todos nós somos filhos adotados. Só Cristo é filho por natureza. Nós somos filhos por adoção. É por isso que João diz: todo aquele que creu foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Então, por meio de Cristo, Hebreus vai chamar Jesus de, literalmente usando essa linguagem, irmãos, o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E agora, ele, e no poder dessa obra, nós seremos transformados. Só que há uma esperança nos filhos de Deus. Com a esperança de ver o Senhor face a face. A escatologia, biblicamente falando, ela vai produzir santidade de vida. A certeza de que nós vamos nos encontrar com o Senhor. A escatologia do estudo das últimas coisas, né? É estudar aquilo que vai acontecer. Toda essa doutrina nos ajuda a entender isso. O que nós estamos aprendendo, irmãos, é que o Senhor voltará e que nós, como igreja do Senhor, temos essa plena expectativa de ver o Senhor face a face. E o que isso vai produzir em nós? Verso 3, a primeira coisa que essa adoção vai produzir em nós: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque nós vamos ser como ele é. Como ele é, e o que ele é? Ele é puro, irmãos. E todo aquele que tem essa esperança de ver o Senhor, se prepara para encontrá-lo. Purifica-se a si mesmo todo o que deseja ver o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A doutrina é clara. A santificação não é obra humana, ela é obra da graça. Mas o processo é aqui, veja, por que isso é fundamental? Pelo fato simples de que, deixa eu beber uma água, é o fato simples de que já está em nós o Espírito de Cristo. Nós fomos recebidos, e poder do Evangelho é quem nos transforma. Se há em nós essa nova vida, se há em nós essa transformação, eu almejo me encontrar com Ele e vê-lo, e também eu vou trabalhar para ser igual a Ele, fugindo de toda a impureza. Isso me ajuda a entender, irmãos, porque Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses em particular, diz assim: fugir de toda imoralidade, fugir de todo tipo de impureza. Paulo chega a dizer que quem rejeita a santificação, rejeita o próprio Espírito de Deus, o próprio Senhor. Porque é claro, se não há uma obra de transformação, se não há santificação, irmão, há dificuldade de você dizer que você é filho de Deus.
Esse é o ato externo, veja, o que é visível dessa obra toda interna é que você começa a viver uma vida na expectativa da eternidade, e você vai ver o Senhor, e você que tem o Espírito de Deus, você vai viver segundo a sua expectativa de ver o Senhor face a face, e o que Ele é puro. Então não devemos imaginar, irmãos, a nossa vida vivida debaixo de imoralidade, pornografia, sites imorais, desejos pecaminosos, impuros no nosso coração. Nós deveríamos e devemos, como filhos de Deus, fugir dessas coisas. Porque nós esperamos ver o Senhor. Ele é puro. Quem tem a esperança de vê-lo, purifica-se a si mesmo. Mas não apenas isso, o verso 7 vai dizer que Ele é justo. Preste atenção, irmãos. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Na sequência do texto vai ficar um pouco mais claro, ele diz, ora, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Lembre-se, e aqui, lembra que ele está falando de filiação, então, nós somos filhos do diabo. Era assim que nós éramos. Thomas Boston vai dizer que só existem duas famílias no mundo, a família de Deus e a família do diabo. Não existe uma família neutra. Se nós não pertencemos à família de Deus, nós pertencemos à família do diabo. Então, é por isso que Cristo vai dizer lá aos judeus em João, o mesmo João, só que no Evangelho, ele diz assim, vocês fazem a vontade do vosso pai, que é o diabo. O que vocês vivem é para agradar o seu pai, o diabo. E o que ele é? Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Nós não temos, veja, irmãos, nós somos arrancados das trevas. O Senhor nos arrancou do império das trevas. O Senhor nos arrancou das mãos de Satanás, nos tirou do pecado, para que fôssemos feitos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós vamos fazer o que o nosso Pai ordena, não o que fazíamos na família anterior. Nós viveremos segundo aquilo que é o nosso Pai. O nosso Pai é justo e nós devemos praticar o que é justo. E o texto ainda mostra na sequência, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós não temos relações com as obras do diabo, nós não temos relações com as práticas do diabo, com a mentira, com o engano, com a falsidade, com o homicídio, com a destruição de vidas, de reputação de pessoas. Quantas maneiras nós podemos quebrar esses princípios? É claro, irmãos, que nós somos pecadores. É claro que como filhos de Deus ainda pecamos. É importante entender que João nos ajuda a entender isso já desde o princípio. Volte comigo na primeira carta, ainda no capítulo 1. Ele diz assim, né? Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ora, como filhos de Deus, nós somos pecadores ainda. É por isso que João diz, ainda não se manifestou. Nós já somos, mas ainda não. Nós vivemos um conflito e uma luta aqui. Mas a nossa luta pelo Espírito, irmãos, não é fazer aquilo que agrada ao diabo e à carne, mas o que agrada a Deus, ao Espírito que habita em nós. Nós somos e viveremos assim. Essa é a maneira que nós devemos viver. Ele é justo e nós devemos praticar a justiça. Se Ele é justo, nós devemos ser justos. E o que é justiça aqui, irmãos, no texto é não viver segundo os filhos do diabo.
O que Cristo veio fazer? Destruir as obras do diabo. E aí veja o verso 9, como é muito claro, mais claro ainda. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Entenda, irmãos, aqui, viver pecando não significa... Lembra que nós já lemos no capítulo 1 da primeira carta, verso 10. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas o que ele está dizendo é, nós não vivemos como filhos do diabo, cujo objetivo, irmãos, não é a pureza, a santidade, o amor, a justiça. Os filhos do diabo, eles vivem literalmente para satisfazer os desejos do seu pai. Ainda na sequência, João diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aquele que não pratica a justiça, isto é, aquele que não se afasta das obras do diabo, o que Cristo veio fazer, irmãos? Destruir as obras do diabo. Nós não temos parte com as obras do diabo. Os filhos de Deus não podem se envolver com isso. E quando fazemos, devemos nos arrepender, voltar, confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Os filhos de Deus são distintos dos filhos do diabo. Os filhos do diabo, irmãos, são aqueles que não praticam a justiça e não amam os seus irmãos. E como é que esse amor se revela como filhos? Deixa eu lhe mostrar como é que os filhos do diabo, eles lidam com as outras pessoas e como os filhos de Deus lidam com as outras pessoas. O exemplo que ele vai trazer é glorioso. Veja o verso 11. Ele vai trazer a história lá de Caim e Abel, para mostrar como funciona. Ele diz assim, olha, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E provavelmente ele está trazendo aqui a mensagem de Levíticos da lei, que diz que nós devemos amar o nosso próximo. Claramente nós devemos amar o nosso próximo. E o Senhor está dizendo, essa é a lei, essa é a vontade de Deus desde o princípio. Só que a lei Levítico, irmãos, ela não significa que ali é a primeira vez que ela foi ordenada, não. Como nós sabemos, por exemplo, a lei do adultério que diz não adulterarás, foi entregue ali em Êxodo capítulo 20. Mas José, por exemplo, quando foi tentado pela mulher de Potifar, bem antes de Moisés, disse, eu não posso pecar contra Deus. Como é que José sabia que se deitar com a mulher que não era dele era pecar contra Deus? É claro que a lei já havia sido estabelecida e estava na mente e no coração daqueles que pertenciam ao Senhor. Entretanto, lembre-se disso, entretanto, irmãos, ele faz menção provavelmente de Levítico mesmo, quando diz que nós devemos amar ao próximo. E o Senhor que diz, desde o princípio, foi isso que nós aprendemos, que nós devemos amar ao nosso próximo, amemo-nos uns aos outros. Aí ele vai dizer, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim era filho do maligno, Abel era filho de Deus. Olha que coisa interessante. O que João vai fazer aqui é um salto hermenêutico impressionante. Se nós fôssemos fazer, era difícil, mas João está fazendo, é perfeito. O que João está dizendo, irmãos? Preste bem atenção. Filhinhos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, quando ele vai colocar isso no início do capítulo 3. O mundo não nos conhece, porque não conhece também ao nosso Deus, ao nosso Pai. Mas agora o mundo não apenas não nos conhece, o mundo nos odeia. E como é que o mundo nos odeia? Pelos filhos de Satanás. Caim era filho do maligno. E se ele era filho do maligno, ele assassinou a seu irmão. Quem era seu irmão? Abel. E por que o assassinou?
porque as obras de Abel eram justas e dele não era. E as obras deles não eram justas. Aí João vai e faz um salto. Filhinho, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Mundo, Caim. Abel, igreja. Caim odiou a seu irmão e o matou. Não se maravilhem se o mundo vos odeia. Porque é assim desde o princípio também, depois da entrada do pecado. Os filhos de Satanás, os filhos do diabo, odeiam os filhos de Deus. E esse ódio, irmãos, podemos dizer que a primeira perseguição da igreja, que a igreja de Cristo sofreu na história, foi quando Caim se levantou para matar Abel. Foi a primeira vez que a igreja do Senhor sofre perseguição, na tentativa de impedir o nascimento daquele que foi prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15, nasceria da mulher aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Enquanto a promessa e a esperança guia os filhos de Deus, o ódio guia os filhos das trevas. Essa é a diferença. Os filhos de Deus, eles amam o seu próximo. E os filhos das trevas, os filhos do diabo, eles odeiam o seu próximo. Odeiam a ponto de matar o seu próximo. Filhos de Adão e Eva, do mesmo pai e da mesma mãe. Um era filho de Deus, o outro era filho do diabo. O próprio João diz, ele era do maligno. O próprio João diz, Caim, que era do maligno, assassinou a seu irmão. Essa diferença é fundamental porque agora ele vai mostrar como que o amor se manifesta na prática. Como é que, como filho de Deus, irmãos, como é que, como filho de Deus, que busca o que é puro e que pratica o que é justo, como é que eu revelo o amor? E aí ele vai me dar alguns exemplos. Como filho de Deus eu devo agir. Não agir como Caim agiu. Eu preciso agir, sabe como? E aí ele passa a discorrer nos versos 10 em diante. No verso 9 em diante. Só voltando um pouquinho aqui. Eu pulei. Não, na realidade é do verso 13 em diante. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Veja que informação impressionante. Aquele que não ama permanece na morte. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Veja, nós não apenas fomos justificados, nós sabemos que entramos na família de Deus quando nós amamos o nosso irmão. É uma marca específica de que somos filhos de Deus. E aí ele continua ainda no verso seguinte: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Todo aquele que odeia a seu irmão. É importante lembrar, irmãos, é fundamental isso aqui. O ódio, ele não é necessariamente pecaminoso em si. Porque o que eu preciso fazer como filho é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O problema é que aqui eles odeiam os filhos de Deus. Os filhos do diabo odeiam os filhos de Deus. Mas também os filhos de Deus não podem imaginar que nós devemos amar tudo. Veja, o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus, quando deu os 10 mandamentos, especialmente no segundo mandamento, quando lida com a fabricação de estátuas para adoração, de imagens fundidas para adoração, ele diz assim: aquele que me odeia, ele usa essa expressão, são aqueles que me odeiam. Aqueles que não fazem o que eu mando
são esses os que me odeiam, diz ele. São esses os que odeiam ao Senhor. Como odeiam ao Senhor? São aqueles que não fazem o que Deus manda fazer no culto. Mas o texto diz mais um detalhe. O Senhor odeia os que praticam tais coisas. Volte comigo no texto, por favor, irmãos. Veja, volte comigo lá em Êxodo, no capítulo 20, só para nós lermos esse versículo e preste atenção na maneira como ele descreve essa relação com o ódio em particular. Diz assim o texto sagrado. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler do verso 6 em diante. Diz assim: e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, e terei misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora, veja o verso anterior, no verso 5. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aqui literalmente é daqueles que me odeiam. O Senhor não terá misericórdia daqueles que odeiam ao Senhor. E como é que eles demonstram que odeiam ao Senhor? Adorando a Deus por meio de imagens de escultura. Você vai dizer isso para alguém que adora a Deus por meio de idolatria, dizendo, você odeia a Deus? É isso que Deus está dizendo a ele. Eles são odiados. Eles odeiam, melhor, eles são odiosos. Eles odeiam ao Senhor. Como é que você vai amar alguém que odeia ao Senhor? Esse aqui é o ponto. Eu odeio o que Deus odeia e eu amo o que Deus ama. Mas o ponto que o Senhor está levantando aqui, irmãos, é que os filhos do diabo odeiam os filhos de Deus. E se nós não amamos os nossos irmãos, nós não nascemos de novo. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eu sei que muita gente gosta de dizer, não é, e entra nessa esfera dizendo, quando alguém tira a própria vida, não significa que ele não é salvo, não significa que ele não foi restaurado pelo Senhor. Eu não entro nessa seara, eu acho que é uma seara complexa, é difícil dar esperança em circunstâncias como essa, mas eu não posso dizer que ele não é crente. Eu apenas diria que eu teria temor ao ler esse texto e dizer, olha, todo assassino, todo homicida não tem a vida eterna, permanente em si. E o ponto é aquele que odeia a seu irmão. Esse não é filho de Deus. João é categórico em dizer, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Aí ele vai dizer, mais uma vez, a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O fundamento do nosso amor não é a nossa natureza, não é a nossa maneira de ver o mundo, não é, irmãos, a nossa personalidade. A fonte do amor é porque Cristo morreu por nós. Perceba, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O fundamento é esse. Nós somos filhos de Deus e o exemplo que nós seguimos é o exemplo do próprio Deus. Ele deu a vida e nós damos a vida pelos nossos irmãos. Mas como é que eu posso fazer isso na prática, irmãos? Além do aspecto literal de morrer mesmo por alguém. Ele dá um exemplo de um rico que tem recursos nesse mundo, vê alguém pobre e não socorre. Ele diz assim, nisto conhecemos, desculpa o verso 17, ora, aquele que possui recursos desse mundo
e vir a seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é um aspecto prático. Como é que eu mostro que eu sou filho de Deus? Quando o meu irmão passa necessidade e eu tenho com que socorrê-lo, não faço. Como pode o amor de Deus permanecer nele? Por que João está falando de coisas tão externas, irmãos? Tão externas? Porque são nessas coisas que nós revelamos de quem nós somos filhos. Se nós fugimos da impureza, se nós não nos associamos com os atos de Satanás e se amamos ao nosso irmão. Porque nós vamos imitando. O exemplo é esse: ele deu a vida e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ele não está nem falando em dar a vida, mas recurso desse mundo para com o irmão que passa necessidade. E ele exorta: filhinhos, amemos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E ele lida com dois temas importantes nesse final, né? Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como tranquilizaremos o nosso coração. Você sabe por que há muita angústia de alma, há muita depressão, há muita frieza espiritual de alma, mesmo, irmãos? Porque há muita tristeza de alma, porque a nossa vida prática, ela não declara que somos filhos de Deus. O nosso coração não é tranquilo diante de Deus. Nós não temos paz diante de Deus. Nós não temos consolo. Os nossos pecados nos acusam. A impureza, o ódio, a falta de amor para com o próximo. O nosso coração não tem paz. Mas ele diz: mas se o nosso coração está seguro, está tranquilo, porque confia somente em Cristo, e os resultados dessa confiança se manifestam na minha vida de santidade, então aí ele diz: eu tenho certeza que meu coração está tranquilo. E por que está tranquilo? E o que isso vai produzir em mim? Diz o texto. Ele diz assim: se o nosso coração não nos acusa, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos. Por quê? Porque nós somos deuses? Não, porque o que eu quero, irmãos, é ser puro como ele é puro, é ser justo como ele é justo, é amar como ele amou. O que eu peço a ele é isso, e o que eu peço ele me dá. Eu vou estar tranquilo quanto a isso, porque tudo o que eu pedi, ele me dará, porque o meu anseio é apenas isso. É viver como ele me ordenou viver. E que mandamento ele me deu para guardar, irmãos? O seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Esse é o mandamento que ele requer de nós. Creia em o nome do Senhor, creia em nome do seu Filho, Jesus Cristo,
É por meio dele que nós somos recebidos na família e nos amemos uns aos outros. Crer no Senhor e amar ao seu irmão. É isso que ele requer de nós. É isso que ele pede ao seu povo. Mas concluindo, irmãos, talvez venha a pergunta: como é que isso pode acontecer? Eu conheço o meu coração, quanta impureza no meu coração, quanta dúvida, quantos sentimentos carnais tantas vezes. Eu pergunto às vezes para mim mesmo: Senhor, será que eu sou crente de fato? Que segurança eu tenho, irmãos? Que segurança eu tenho que eu vou ver o Senhor face a face? A segurança está na mesma razão pela qual você foi feito filho de Deus. A graça que te alcançou quando você era inimigo, fraco e pecador. A graça te alcançou e você não teve poder para fazer nada se não fosse dado pelo próprio Deus para que você viesse a crer no Evangelho. O poder que me salvou pela graça é o mesmo poder que me assegurará a vitória nessa jornada até o fim. Ele disse isso lá à igreja de Éfeso no capítulo 5. O apóstolo Paulo disse: o mistério do marido e da mulher é a relação entre Cristo e a igreja. E Cristo entregará a igreja ao Pai, sem mancha, sem mácula e sem pecado. O que começou essa obra em nós é o que vai completá-la. Nós somos filhos e não deixaremos de ser filhos. O que João nos exorta é: vivam como filhos de Deus e não como filhos do diabo. Porque vocês vão ver o seu Pai face a face. E o seu Pai é puro. Pratiquem a pureza agora. O seu Pai é justo. Pratiquem o que é justo agora. Deus é amor. Ame como Ele amou, dando o seu Filho para morrer pelos nossos próprios pecados. Nós estaremos seguros e confiantes que aquele que de fato começou a grande obra em nós há de completá-la. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados a uma vida santa, segundo aquilo que o Senhor requer na Sua palavra. Tem piedade da nossa alma, Senhor. Purifica-nos de todo mal. Santifica a nossa vida. Faz-nos cada dia mais parecidos com o Senhor, transformando a nossa vida, mudando a nossa sorte e nos fazendo amar a volta de Cristo, amar a volta do Senhor ardentemente, para que possamos viver nesse mundo com essa gloriosa expectativa de que viveremos com o Senhor para sempre. É o nosso desejo, é a nossa oração, é o desejo não infundado, mas é esperança, porque o Senhor nos prometeu e as Tuas promessas não falham. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.